tema de hoje, nós vamos falar sobre chamado para fazer a diferença. Eu acredito de todo o meu coração que Deus nos chamou para fazermos a diferença. Você não foi chamado para ser só mais um. Você não foi chamado só para fazer um volume, para fazer um número. Você não é só um número. Você é obra-prima da criação de Deus. E Ele tem um propósito específico para a sua vida. E nós vivemos esse tempo. Nós vivemos uma época de rápidas mudanças e de grandes desafios. Gente, será que nós imaginávamos de boa? Quem lidera aqui há mais de 20 anos, deixa eu ver, lidera há mais de 20 anos, serve há mais de 20 anos, deixa eu ver, levante a mão bem alto. Dá para a gente imaginar quanta mudança aconteceu nos últimos tempos? Mas mudanças muito fortes. Hoje eu estava conversando com o pessoal antes da carreata, e assim, dá a impressão que está todo mundo ficando meio doido das ideias, está mudando tudo, está muito rápido essa mudança. Agora nós como líderes, nós precisamos entender que todas essas mudanças, o mundo digital, conectado, gente, alguém espirra agora, 30 segundos depois está todo mundo sabendo que ele espirrou. Falei espirra para não falar outra coisa, né? Todo mundo fica sabendo, e isso faz com que nossas ações, nossas decisões, elas impactem todos os que estão ao nosso redor. Você faz uma ação hoje, e essa ação imediatamente ela começa a atingir muitas pessoas ao nosso redor. Família, trabalho, igreja, interações online. Tem que tomar um cuidado com online também, não é? Quem já escreveu e apagou um monte de vezes a mesma coisa? Você falou, não, agora eu vou responder. Agora vai ver só. E aí você foi lá, escreveu, e a hora que você foi, não. Deixa eu mudar essa palavrinha aqui. Aí você vai lá, escreve de novo, muda uma palavra toda. Não. Você muda mais um pouquinho. Aí daqui a pouco você fala assim, deixa quieto, vai, vou escrever nada não. É assim ou não é, gente? Por quê? Porque em alguns segundos você pode construir, em alguns segundos você pode destruir. E como cristãos nós precisamos tomar cuidado com isso. Agora preste atenção no que eu vou dizer aqui agora. Mesmo que você não se veja como um líder tradicional, de repente você veio na reunião aqui hoje de liderança, você, não, eu vim só porque o meu pastor ficou convidando lá, e ele falou que, eu falei aqui isso, quem tem cargo na igreja tem que estar aqui hoje. Aí você fala assim, mas o meu cargo não tem muita influência, o que eu faço não requer muita habilidade, ou não tem tanto impacto. Deixa eu dizer uma coisa para você, todos nós exercemos algum tipo de influência. E é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre influência. Preste atenção nisso, liderança não é sobre cargos, liderança tem a ver com impacto. O cargo, ele passa, mas o que você faz naquele cargo pode impactar vidas. Você pode edificar pessoas, como você pode também, infelizmente, destruir pessoas. Pegou isso? Liderança não é sobre cargos, mas sim sobre impacto. Seja nas redes sociais, nas conversas do dia a dia, nas decisões profissionais que nós tomamos, você está liderando de alguma forma. Lá dentro de casa, quem tem filho pequeno aqui? Quem tem criança em casa? Você está liderando muitas das vezes sem falar muita coisa. Só o seu jeito de ser, tem algum serzinho lá te acompanhando. E incrível que quando você fica esperto, ele está te imitando. E se você der alguma bola fora, ele vai falar assim, ei, não pode, tá? Esses dias eu estava em casa, eu falei uma palavra que não devia, e tinha um serzinho do meu lado.
Vovô Fábio, não pode falar o que você falou agora. Gente, que vergonha que eu fiquei. Eu morri de vergonha do Pedro. Eu falei assim, não acredito que eu falei isso. E nem foi assim algo muito, mas na cabeça do Pedro eu falei um palavrão. E a correção veio na hora. Vovô Fábio, você não pode falar isso. Nós estamos influenciando, nós estamos liderando. Agora preste atenção. Mas para fazer a diferença nesse tempo, e foi para isso que Deus te trouxe aqui hoje à noite, nós precisamos muito mais do que apenas ter habilidade ou talento. Nós usamos as habilidades que temos, nós usamos os talentos que temos, sim ou não? Usamos, cada um dentro de uma habilidade, dentro do talento que tem. Não é bonito ver essa galera aqui em cima tocando, cantando desse jeito? Eu já não me meto aqui porque não é minha habilidade. O único instrumento que eu toco é um instrumento de corda, sino. Só sei tocar sino. E elétrico, campainha, mas nem tem mais campainha, nem agora interfone. Mas preste atenção, muito mais do que habilidades ou talentos, o segredo de uma liderança eficaz, de uma vida de influência, está em ter o coração alinhado com a vontade de Deus. Foi para isso que Ele te chamou. É essa influência que você exerce. Quando o seu coração está alinhado com a vontade de Deus, você passa a ser um canal de bênção. Preste atenção, quando isso acontece, do seu coração estar alinhado com o coração de Deus, com a vontade de Deus, nós podemos viver o destino profético que Ele planejou para a minha vida e para a sua vida, e nós nos tornaremos as pessoas certas nas oportunidades e nos desafios que vão surgindo a cada instante na nossa vida. Nós vamos estar lá, alinhados com a vontade de Deus, seremos instrumentos de Deus para abençoar pessoas, para impactar vidas. Eu creio que nós como igreja, que nós como indivíduos, somos a resposta de Deus para essa geração. Eu vou falar de novo, vou te dar a chance de você tomar isso. Eu acredito de todo o meu coração que nós, como igreja, como indivíduos, somos a resposta de Deus para esta geração, para esse tempo. Deus escolheu você, Deus planejou você, Deus quer usar você para que você possa impactar essa geração, o seu tempo, as pessoas que estão ao seu redor. Nós fomos colocados por Deus neste tempo, nesta cidade, com um propósito específico. E talvez você olhe para você mesmo e veja limitações, imperfeições, ou sinta, não, eu não sou capaz de fazer diferença onde eu estou. No entanto, eu quero te lembrar que Deus não está limitado às suas falhas, ou seja lá o que você coloque como impedimento. Suas limitações nunca impedirão que Deus cumpra a vontade dEle aqui na terra. Não vai. O que Ele busca é um coração disposto, pronto para ser alinhado com o coração dEle. Você está com o coração disposto? Está alinhado com o coração de Deus? Então Ele vai te usar. Então Ele vai te usar. Então Ele vai te usar. A gente vai olhar para o capítulo 5 do livro do profeta Daniel. Capítulo 5 de Daniel. Nós vemos uma história de um reino que havia se afastado dos princípios de Deus. E um rei que não conhecia Deus. Um reino e um rei. Nesse contexto, surge uma crise, uma confusão enorme, e Deus se manifesta. E quando Deus se manifesta, Ele traz uma poderosa mensagem escrita na parede.
Quando você vai lá para o capítulo 5 de Daniel, você vai ver que o rei, ele pega no momento lá de festa, está celebrando, está todo mundo alto, todo mundo bêbado. O rei quer fazer uma graça e ele pede para que os seus assessores tragam umas taças especiais que ele trouxe lá do templo de Jerusalém. E quando eles usam aquelas taças sagradas, bebendo mais ainda, se embriagando mais ainda, Deus coloca uma mensagem na parede de desaprovação daquilo que estava sendo feito. Agora aqui, gente, um negócio impressionante. O rei, ele entra em pânico. Os convidados entram em pânico. Porque assim, embora todo mundo tivesse alto, todo mundo embriagado, vê uma mão escrevendo um negócio na parede e olha para aquilo e não consegue entender o que está sendo escrito, eles entram em desespero. Mas é aí que acontece um negócio interessante. A rainha mãe, ela entra naquele cenário caótico e ela lança uma palavra que eu quero que essa palavra seja para a tua vida também hoje à noite. Aquela mulher entra, ela vê o desespero do rei, o rei fala assim: olha, se alguém trouxer alguém aqui para interpretar essa escrita da parede, eu vou fazer esse cara ficar rico, eu vou dar muita riqueza para ele, eu vou dar roupas nobres para ele, porque até aquele momento ele havia trazido os sábios do seu reino, os entendidos do seu reino, e ninguém conseguiu interpretar aquilo. Ele está desesperado, e a mãe diz assim, gente, isso daqui é fantástico. A rainha mãe entra e ela diz assim: existe um homem em teu reino. Não, você não entendeu. Naquele cenário caótico, naquele momento de caos absoluto, todo mundo desesperado, uma pessoa entra e diz assim: existe um homem no teu reino. Deixa eu dizer uma coisa: existe um homem, existe uma mulher em Americana que vai trazer a glória de Deus para essa cidade, que vai trazer a operação de Deus para essa cidade. Existe um homem, existe um homem, existe uma mulher em Americana. Daniel foi chamado. Esse homem era Daniel. Alguém vai correndo e diz assim: Daniel, vem, porque o rei está precisando de você. E por que é que o Daniel é levado na presença do rei? Porque ele tinha 3 características fundamentais que destacaram Daniel naquele momento de extrema necessidade. 3 características que esse homem tinha. São as 3 características que Deus está olhando aqui hoje à noite e procurando homens e mulheres que tenham essas 3 características. A primeira, sensacional. Quais eram as características? A primeira, espiritualidade. Daniel era um homem que tinha vida com Deus, vida espiritual. Daniel tinha conexão com Deus. A palavra de Deus diz que ele tinha o hábito de orar 3 vezes por dia. Espiritualidade. Ele não tinha só capacidade de interpretações, ele não tinha só sabedoria. Quando você olha para o capítulo 1 de Daniel, eu acho incrível. E minhas filhas foram crescendo, e todas as vezes que elas tinham uma prova para fazer, um concurso para fazer qualquer coisa, eu ia lá e dizia assim: olha, Daniel, ele tinha 10 vezes mais sabedoria do que todos os sábios do reino. E todas as vezes que as minhas filhas iam fazer uma prova, iam fazer alguma coisa, eu lançava sobre elas essa palavra: que o Deus de Daniel esteja com vocês, e dê para vocês nessa matéria, dê para vocês nessa situação, dê para vocês nessa área, 10 vezes mais sabedoria do que os outros, porque Deus vai destacar vocês. Daniel tinha
hábito de orar 3 vezes por dia. Não vou fazer a leitura do texto para ganhar tempo. Daniel capítulo 6, versículos 10 ao 13, fala sobre isso. Daniel, houve uma lei naquele país, naquele momento, e era proibido clamar a um outro Deus. E o Daniel não deu importância para a lei e continuou clamando ao Deus que ele acreditava. E o que é que isso tem de diferente? O que é que isso faz na vida do Daniel? Presta atenção, desde que ele chegou na Babilônia, ele manteve um relacionamento diário com Deus. Ele era escravo na Babilônia. E quando ele chega na Babilônia, ele conserva essa característica. Daniel, quando tudo estava bem, Daniel orava. Quando tudo ficava complicado, continuava orando. As circunstâncias não determinaram o relacionamento espiritual de Daniel. Independente da situação, ele estava em constante oração. Você quer se destacar? Você quer que essa fala da rainha mãe seja uma fala em relação à sua vida? Há um homem, há uma mulher, lá na empresa onde você trabalha, alguém vai dizer, há um homem nessa empresa que vai fazer a diferença, há uma mulher nessa empresa que vai fazer a diferença, há um homem na prefeitura que vai fazer a diferença, há um homem na câmara que vai fazer a diferença, há um homem lá no hospital que vai fazer a diferença, há um homem na empresa, onde quer que você estiver, Deus vai estar com você, se você estiver alinhado com Ele. A palavra de Deus diz no Salmo 91, versículo 1: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O esconderijo do Altíssimo não é um lugar a ser visitado só aos domingos, ou só nos momentos de angústias ou problemas. O esconderijo do Altíssimo é um lugar para se habitar. Daniel fez do Altíssimo um lugar para habitar. Ele orava 3 vezes ao dia, todos os dias. Ele mantinha o seu relacionamento com Deus atualizado. Pega essa palavra. Daniel mantinha o seu relacionamento com Deus atualizado. Todos os dias ele estava na presença de Deus. Todos os dias ele estava na presença de Deus. Espiritualidade em dia é uma característica que eu e você precisamos ter. E se nós tivermos uma espiritualidade em dia, nós vamos ser chamados para aquilo que Jesus disse: sermos sal e luz. Foi para isso que Deus te trouxe aqui hoje à noite, para você se lembrar de que você é sal e luz. Deixa eu dizer uma coisa: o sal só pode fazer a diferença quando ele sai do saleiro. Não só quando ele sai do saleiro, mas quando ele se mistura no alimento. Aqui dentro a gente fica, todo mundo fica valentão, né? A gente que levanta a mão, dá glória, maravilha, amém por isso. Mas é lá fora que a gente vai dar sabor para as coisas. É sair daqui desse saleirão aqui e chegar lá fora e mudar o sabor das coisas e fazer a diferença. Recebe essa palavra para a tua vida. Eu creio que Deus nos chamou para fazermos a diferença. Agora, posso dizer uma coisa para você? Onde? Em todos os lugares. Na cultura, no sistema de ensino, na política, na saúde, nos esportes, nas artes, em todos os lugares, Deus te chamou para que você possa fazer a diferença. Deus te chamou para que você faça a diferença em todos os lugares. Graças a Deus que a igreja está acordando. Às vezes a gente fala assim, está acordando um pouquinho tarde, mas está acordando. Esses dias, numa reunião, eu falei assim, a gente às vezes critica, né? Verba da lei Rouanet, que é despejada aí para um monte de coisa que não tem nada a ver. Com todo o respeito, esses dias eu vi um cara fazendo uma exposição. Ele colocou um monte de baldes, não sei se alguém viu isso na internet, um monte de baldes empilhados.
Era uma exposição de artes, Lei Rouanet jorrando ali. Aí, a galerinha toda prestando atenção no cara. Aí ele chega perto daquela pilha de baldes e faz assim. Blá, blá, blá. Caiu tudo. A galera, Eu olhei porque eu falei assim, eu não sabia que eu era artista também, porque eu sei fazer esse negócio aí. Agora, qual que é a diferença dele para mim? A diferença é que ele não tem vergonha de mostrar aquilo que ele chama de arte. E às vezes nós temos aí habilidade, nós temos um chamado de Deus e ficamos tímidos. Não adianta ficar reclamando de Lei Rouanet se a gente não fizer alguma coisa para ir lá também fazer parte desse negócio. Quem está entendendo? Nós precisamos ocupar os espaços. Graças a Deus, tem um monte de jovem aí que está jogando futebol, que está sonhando em brilhar lá no Real Madrid, brilhar no Palmeiras. Glória a Deus, irmão. Brilha no Palmeiras, ó o Hendrick. Eu vi uma matéria hoje, eu falei assim, Hendrick do céu, o menino é uma mina de dinheiro. Vocês sabiam que se ele sofrer um pênalti, o Palmeiras ganha 35 mil euros, só pelo pênalti sofrido pelo Hendrick? Ele não precisa nem marcar, e se ele marcar é 75 mil euros, se ele fizer um gol. Rapaz, oh Deus, levanta uns par de Hendrick aqui, né pastor Ilcinho, pastora Renata, cadê você? Glória a Deus, levanta os meninos aí, cara, está aqui os atletas, é isso aí meu brother, vai lá para cima. Em todas as áreas, Deus está chamando para que a gente faça a diferença. Posso ouvir um amém bem forte? Você é a resposta de Deus para a vida das pessoas. Você é a pessoa certa quando a sua espiritualidade e o seu relacionamento com Deus estiverem em dia. Vou repetir. Você é a resposta de Deus para a vida de muita gente aí fora, se a sua espiritualidade estiver em dia. Quem trabalha na área da saúde aqui, deixa eu ver, tem alguém aqui? Deus abençoe vocês, da área da saúde, Deus use vocês, enfim, em todas as áreas. Mas a espiritualidade tem que estar em dia. Espiritualidade tem que estar em dia. Como que Daniel fazia para a espiritualidade dele estar em dia? Ele orava todos os dias, 3 vezes por dia. Não estou falando que você tem que orar 3 vezes por dia, mas você precisa orar. Segunda característica que colocou Daniel diante do rei. Eu sou apaixonado por essa característica aqui. Excelência. Excelência. Olha o que diz Daniel capítulo 6 versículo 3. Então o mesmo Daniel se destacou. Ele se destacou onde? Entre os demais presidentes e sátrapas. O reino da Babilônia era muito grande, era dividido em reinos, presidentes, sátrapas, era um reino gigante. Mas o Daniel, ele se destaca no meio dessa gente toda. Por quê? Olha o que diz a Bíblia: porque nele havia um espírito excelente. E esse espírito fez tanta diferença na vida do Daniel, que o rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Gente, eram centenas de pessoas do alto escalão da Babilônia. E o rei olha para o Daniel e fala assim: eu preciso desse cara tomando conta da galera toda. Porque sobre o Daniel havia um espírito excelente. Deixa eu explicar para você o que é excelência. A definição de excelência. Excelência é o ato de se esforçar para alcançar o mais alto padrão de qualidade em tudo o que fizermos. Isso é excelência. Eu preciso me esforçar. Excelência não é uma coisa que vai acontecer automaticamente, não. Eu preciso me esforçar para sempre fazer o melhor.
Infelizmente, gente, nós vivemos num tempo em que as pessoas querem fazer cada vez menos. Por que foi que o Daniel se destacou? Porque ele queria fazer mais, sempre mais. Não se trata, preste atenção, não se trata apenas de cumprir tarefas, mas de fazê-las da melhor maneira possível, buscando constantemente melhorar e aperfeiçoar as habilidades e os resultados. Vou fazer melhor, vou fazer melhor, vou fazer melhor, sempre o melhor. Deixa eu esclarecer uma coisa para você: não é perfeição, mas é dar o seu melhor. A gente não vai conseguir perfeição nunca, mas eu posso aumentar essa régua, eu posso aumentar esse negócio para cima, e é isso que Daniel fez, foi isso que ele fez. Vamos ver a excelência na vida de Daniel. Daniel é um exemplo claro de alguém que viveu com um espírito de excelência. Desde a sua chegada à Babilônia, ele não apenas se destacou por sua inteligência e habilidades, mas também pela forma como se conduziu em todas as situações. O Daniel era diferente. O Daniel era diferente. Não dava para olhar para esse homem e achar que ele era só mais um dos iguais. Daniel era diferente. Ele foi um homem que se comprometeu a fazer o melhor, independentemente do ambiente desafiador em que ele estava. A excelência não é apenas uma questão de competência técnica, envolve caráter, ética e integridade. Isso é excelência. Tem um monte de gente aí que faz bem feito, mas você vai se destacar ao ponto de alguém dizer assim: tem um homem lá em Americana, tem um homem em Americana, tem uma mulher em Americana, tem um homem naquela empresa, tem uma mulher naquela empresa, tem um homem naquela repartição, tem uma mulher naquela repartição, porque ele é diferente. Uma pessoa habilidosa que faz bem o seu trabalho irá se destacar naquilo que ela fizer, e ela vai chamar a atenção. Daniel chamou a atenção, ao ponto do rei querer colocá-lo como o líder de toda a sua equipe. Provérbios 22, versículo 29 fala a respeito disso. Você está vendo alguém que é habilidoso naquilo que faz? Ele será posto diante de reis, não estará a serviço da plebe. Alguém que se destaca vai servir o rei. Alguém que se destaca vai estar em cargos mais elevados, não vai servir qualquer pessoa. Se destaque para que Deus coloque você em lugares bem altos. Na Bíblia, vou só citar o nome, vocês conhecem. Nós temos várias pessoas que tiveram vida de excelência, e eles ganharam destaque em tudo que fizeram, porque havia um espírito de excelência neles. José, vocês lembram desse cara? Vendido como escravo pelos irmãos, José se destacou. Onde ele estava, o negócio era diferente. Onde o José entrava, a coisa mudava, ao ponto do Potifar dizer assim: cara, você é incrível, eu vejo Deus em você, porque onde eu coloco você dá certo. José. Salomão, conhecido por sua sabedoria, Salomão pediu sabedoria a Deus, e Deus deu para que ele conduzisse o seu povo. Olha só um exemplo de excelência. Esther, mulher incrível, ela se destacou por sua coragem e integridade ao interceder pelo seu povo. Deus usou a vida da Esther, porque era uma vida de excelência. Paulo, o apóstolo Paulo, ele exemplificou um espírito de excelência no seu ministério. Ele se dedicou ao evangelho e à edificação da igreja, mesmo enfrentando enormes perseguições e desafios. Paulo se destacou. Vamos trazer para a nossa história recente, a fundadora da nossa igreja, a Aimee Semple McPherson. Ela se destacou por causa do quê? De um espírito de excelência. É muito gostoso a gente ouvir as histórias da Aimee. Vocês sabiam
Quem conheceu um carinha que andava com uma bengalinha assim, tinha um bigodinho esquisitinho, um tal de Charlie Chaplin? Quem já ouviu falar dele? O Charlie Chaplin, ele deu um testemunho de que, em alguns momentos, ele precisava de uma criatividade a mais para fazer o seu trabalho. Sabe para onde o Charlie Chaplin ia? Para receber inspiração, para fazer o seu trabalho? Nos cultos, lá no Angelus Temple, que era pertinho de onde ele trabalhava, ele ia lá, se infiltrava no meio do pessoal, para ouvir a Aimee pregando, e ele saía de lá inspirado para fazer o seu trabalho no cinema. Você já deve ter ouvido falar de Martin Luther King Jr., o cara que falou uma frase dentro do seu discurso, ele disse: I have a dream, eu tenho um sonho. Esse camarada, ele foi o líder do movimento dos direitos civis nos Estados Unidos. Ele se destacou por sua capacidade de mobilizar pessoas em torno da causa da igualdade e da justiça. Esse homem se destacou porque havia um espírito de excelência sobre ele. Quer ver uma outra pessoa que tinha um espírito de excelência? Madre Teresa de Calcutá. Essa mulher viveu a sua vida, ela deu a sua vida, ela doou a sua vida em favor dos pobres, dos necessitados lá de Calcutá. Eu nunca esqueço de uma frase que a Madre Teresa ela usou, e essa frase ficou eternizada. Ela disse assim: olha, eu não sou muita coisa não, eu só sou o canudinho que Deus usa. O canudinho é o que liga a terra ao céu. Quem quer ser canudinho de Deus aí? Essa mulher se destacou pela obra que ela fez. E eu encerro nos exemplos falando de Winston Churchill. Esse camarada, primeiro-ministro britânico durante a Segunda Guerra Mundial. Churchill é conhecido por sua liderança corajosa e oratória inspiradora, motivando o seu país em um dos períodos mais sombrios da história. Esse homem se posicionou e ele fez com que a Inglaterra acreditasse no seu potencial, no seu poder bélico, na sua força, e esse homem foi decisivo na Segunda Guerra. Deus está querendo levantar pessoas para entrar para a história, para marcar a história, e eu quero ouvir: há um homem nessa cidade, há uma mulher nessa cidade, porque você tem um espírito de excelência. Deus nos chamou e nos capacitou para sermos excelentes em tudo aquilo que colocamos as mãos para fazer. A excelência se manifesta nos detalhes, nas pequenas coisas. Não importa o que você faz, faça com excelência. Nós somos a resposta de Deus para a vida das pessoas quando fazemos tudo com excelência. Você é a pessoa certa. E o último ponto para encerrar, característica que colocou, legal, colocou Daniel diante do rei: a autoridade. Daniel tinha a autoridade do céu. Definição de autoridade: autoridade é o poder ou o direito de dar ordens, tomar decisões e exigir obediência. A autoridade está relacionado à influência, a controle e à legitimidade. Se você é legítimo no lugar que você está, você tem autoridade para fazer e Deus vai te honrar. Agora, a autoridade espiritual. Nós temos uma autoridade aqui, o Chico é autoridade. E ele tem esse negócio aqui, ó. Ele dá ordem, ele toma decisão, ele exige obediência. Show. Quem mais aqui tem isso na sua vida? Ser é gerente, ser é supervisor. Tem um monte de gente aqui, não tem? Autoridade. Você é legítimo para aquilo. Agora, autoridade espiritual. No contexto espiritual, a autoridade é a capacidade de representar e agir em nome de Deus, baseada na sua
relação com Ele. Você se relaciona com Deus, então você tem autoridade de Deus. Autoridade espiritual é a confiança e o respaldo que alguém tem para ensinar, para liderar e para interceder. Era isso que Daniel tinha. Ele tinha autoridade, ele tinha conexão com Deus, e Deus o capacitou para isso. A autoridade é uma responsabilidade que deve ser exercida com sabedoria, com humildade e com integridade. Vou repetir: a autoridade é uma responsabilidade que deve ser exercida com sabedoria, com humildade e com integridade. A vida de Daniel tinha tudo isso. Ele era um modelo para que a gente possa olhar hoje e dizer assim: eu quero ter liderança como Daniel teve, autoridade. A rainha disse para o rei: tem um homem no teu reino. Eu quero que você grave só essa frase assim, se puder guardar alguma coisa. Tem um homem no teu reino. Tem um homem no teu reino. Grave isso. Oportunidades vão surgir e você precisa estar preparado como Daniel estava. Surgiu uma necessidade porque um letreiro foi colocado na parede, e o Daniel estava preparado para dar resposta àquela frase escrita na parede. Você é a pessoa chamada por Deus para fazer a diferença nesse tempo. Deus te trouxe aqui hoje à noite para renovar o teu chamado, para renovar a tua vida e para dizer para você: se coloque em pé, porque eu te chamei para fazer a diferença em 2024. Eu te chamei para que você faça a diferença no seu tempo, na sua geração, onde você estiver. Queria que você ficasse em pé, por gentileza. Quero orar por você, quero abençoar a tua vida. Quantos aqui entendem que Deus tem um chamado para a tua vida? E cada um aqui tem um chamado. Chamado é individual, é específico para cada um. Não caia na bobeira de querer copiar o chamado do outro. Ctrl C, Ctrl V não vai funcionar, porque o chamado que Deus tem é específico para a sua vida. Ele quer te usar do jeito que você é, com as habilidades que você tem. Mas aí, vamos lá, você vai colocar excelência nesse negócio, não vai? Você vai fazer sempre o melhor. Você não vai ficar só dependente da habilidade, você não vai ficar dependente só da sua capacidade. Você vai colocar isso diante do Senhor, e Ele vai te usar de maneira sobrenatural, onde você estiver. Pessoas vão ser impactadas por causa da tua vida. Vou repetir isso: pessoas serão transformadas por tua causa, por você permitir que Deus te use neste tempo. Ei, igreja, preste atenção. Ei, prefeito, vice, autoridades que estão aqui. As pessoas estão necessitadas. Tem muita gente aí fora sem esperança, e Deus está levantando homens e mulheres para dizer: tem um homem em Americana, tem uma mulher em Americana. Existem homens e mulheres em Americana que vão deixar uma marca na vida das pessoas. Vidas serão transformadas, pessoas serão transformadas, famílias serão transformadas, porque você está se colocando à disposição para que Deus te use. Levante suas mãos aos céus. Eu quero orar por tua vida, e quero que Deus dê para você essas 3 qualidades, características que Ele deu para o Daniel: espiritualidade, excelência e autoridade. Deus está te entregando hoje uma nova medida. Ah, pastor, eu já recebi isso no passado. Deus está entregando para
para você uma nova medida hoje. Tem uma unção fresca sendo colocada sobre a sua cabeça. Tem um óleo novo sendo colocado sobre você. Espiritualidade, excelência, autoridade. Meu Deus e meu Pai, Deus eterno, Deus que estava presente na vida do Daniel. Olha para este povo, olha para essa liderança, olha para a Americana, olha para Santa Bárbara, olha para Nova Odessa, olha para as cidades ao nosso redor, olha para o estado de São Paulo, olha para o Brasil, e que nós possamos dizer: o Senhor está dizendo, há um homem, há uma mulher que eu chamei para fazer a diferença no seu tempo. Pai, usa, Pai, usa, Pai, usa este homem, usa essa mulher com autoridade espiritual, com excelência. Usa, Senhor, usa com espiritualidade contagiante. Meu Deus, eu te peço, usa este povo. Restaura vidas, transforma situações, transforma famílias, transforma a Americana ainda mais, Senhor. Nós profetizamos que a Americana é uma cidade abençoada. Nós profetizamos que a Americana é uma cidade bendita. Nós profetizamos que a Americana é uma cidade próspera. Nós profetizamos homens e mulheres nessa cidade que vão fazer a diferença. E essa cidade será exaltada no Brasil, no mundo, em nome de Jesus. Eu abençoo a tua vida. Só quem crê vai glorificando ao Senhor. Só quem crê vai dizendo: eu recebo. Deus, eu recebo para minha vida. Eu recebo autoridade espiritual, eu recebo excelência, eu recebo espiritualidade contagiante. Onde eu estiver, pessoas serão abençoadas. Onde eu pisar a planta dos meus pés, pessoas serão abençoadas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Cheio ao ponto de transbordar. Deus te escolheu, Deus te chamou para fazer a diferença no seu tempo. Onde você estiver, Deus vai te usar de maneira sobrenatural. Se você crê, aplauda ao Senhor. Glorifica Ele enquanto você aplaude e diga glória a Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Usa, Deus. Diga: eis-me aqui, Senhor. Usa-me como usaste Daniel. Vamos lá, para encerrar, vamos dizer a frase que a rainha mãe disse: tem um homem no seu reino. Aí você, mulher, vai dizer: tem uma mulher no seu reino. Vamos lá, 1, 2, 3. Mais forte, vamos lá, 1, 2, 3. Tem um homem no seu reino. Você é a resposta. Você é a resposta. Você é a resposta